pessoal, hoje é a nossa última aula da disciplina de Meio Ambiente, Sociedade e Educação, a aula 3. E a aula de hoje a gente vai falar sobre técnicas de redução e reaproveitamento da água, que a gente falou na aula passada. Na aula 2, algumas formas de desperdício de água. Hoje a gente vai ver algumas técnicas de redução e reaproveitamento da água. E a gente vai falar também sobre lixo, sobre resíduos sólidos, alguns problemas e técnicas de reaproveitamento. Tá? Então, primeiro falando sobre a água. Tá? Então, a gente falou na aula passada que a gente desperdiça muita água tomando banhos demorados, varrendo calçadas, escovando os dentes com a torneira aberta, deixando a torneira pingando. Tá? Então, para vocês terem ideia, com banhos demorados, a gente gera em torno de 135 litros em 15 minutos, né? Quem toma banhos muito demorados, tá? Então, o que você aconselha? É tomar banho, tem como você tomar banho mais rápido, tomar um bom banho sendo mais rápido, principalmente fechando a torneira quando está se ensaboando. E também tem um reuso dessa água, que muitos países fazem hoje em dia, principalmente no Japão, e até aqui no Brasil, em algumas cidades, que é reaproveitar a água do chuveiro, como mostra a figura aí, no vaso sanitário, que o vaso sanitário, ele também consome muita água, e é água potável, água de boa qualidade. Então, a gente pode aproveitar a água do chuveiro para dar descarga no vaso sanitário, tá? Então, isso aí ajuda muito no desperdício da água nos banhos. A gente varrendo a calçada com água, então uma mangueira aberta por 30 minutos, ela consome em média 388 litros de água. Então é muita água em apenas 30 minutos. E se a gente usar apenas um balde, ele dá só 45 litros de água. Então a gente tem uma economia aí muito grande de 348 litros de água, somente para lavar uma calçada. A gente usa água de boa qualidade para lavar uma calçada, sendo que a gente pode reaproveitar a água também dos chuveiros, das máquinas de lavar para poder limpar a calçada. Mas também pode-se usar apenas um balde, que é só 40 litros. Então, isso a gente reduz o desperdício de água. Escovando os dentes com a torneira aberta, tá? Então, a gente gasta geralmente 12 litros em 5 minutos. Então, é muito litro em pouco tempo. Então, como reduzir isso? Fechar a torneira ao escovar os dentes. Com a torneira fechada, é só meio litro que a gente consome de água. Então, é uma diferença muito grande. Em um ano, é possível economizar o equivalente a um carro-pipa, que é 14 mil litros de água, se eu escovar os dentes com a torneira fechada. Tá? Então, a gente deve ser amigo da água. Então, a gente pode utilizar ela de forma consciente, reduzindo o seu consumo e não desperdiçando. Então, como eu falei na aula passada, a gente além de ter pouca quantidade de água disponível e no nosso país é distribuído de forma desigual, a gente desperdiça muita água que a gente tem. Então, o que a gente deve fazer? Fechar a torneira enquanto se escova os dentes, tomar banho rápido, só usar a máquina de lavar quando ela estiver cheia. Eu posso reutilizar essa água da máquina de lavar para lavar o quintal, para lavar a calçada, para dar descarga, tá? Eu posso varrer a calçada com a vassoura antes e depois limpar com a água. Lavar o carro utilizando baldes também, que economiza também no uso dessa água. Uma dica interessante também é regar o jardim quando o sol estiver mais fraco, ou no início da manhã ou no fim da tarde, tá? Sempre estar verificando se não existe vazamento, se as torneiras não estão pingando, porque isso tem um desperdício de água muito grande. Então, ao acionar uma descarga, eu gasto 15 litros de água. Então, por isso que é interessante reaproveitar a água do chuveiro ou da máquina de lavar. E, além disso, eu também tenho que cuidar dos rios, dos lagos, das lagoas, das nascentes, que é onde nasce a água, tá? Cuidar das árvores, que elas absorvem essa água e mantêm essa água para a gente. Parar de cimentar os nossos quintais para que a água ela possa infiltrar, completando o seu ciclo. Então é isso, a gente tem que ter um pingo de consciência e economizar a água, porque está chegando num estágio crítico mesmo, como eu até falei na primeira aula, que o nosso planeta ele não suporta mais o nosso consumo. Então a gente tem que economizar bastante. E com relação aos resíduos sólidos, né? Tem gente que chama de lixo, tem gente que chama de resíduos sólidos. Então, é a mesma coisa ou é diferente? Tá? Então, o lixo, ele é associado à palavra sujeira, restos, né? Ele é derivado do latim, significa cinza. São objetos que não têm nenhum valor econômico, não têm utilidade nenhuma.
tá? E resíduos sólidos, esses sim, eles podem ser reaproveitados. Então, eles têm valor econômico. Então, lixo é diferente de resíduo sólido. Então, o que você reaproveita, o certo é chamar resíduo sólido, não é lixo. Lixo é o que você não reaproveita, o que não serve para nada. E quais os fatores que determinam na geração desse lixo, certo? Onde é que se gera mais ou menos lixo? Então, depende muito do poder aquisitivo da população, do rico e do pobre. Por incrível que pareça, o pobre é quem gera mais lixo, porque ele não tem consciência, ele consome e desperdiça mais. Depende dos hábitos e do costume da população, do nível educacional, do número de habitantes e da região e do clima. Quem gera mais lixo, em clima quente ou clima frio? Clima quente, que é onde se faz mais atividades, o metabolismo funciona mais, então se gera mais lixo. Então, são alguns fatores que influenciam na geração desse lixo. E qual é a origem desse lixo ou dos resíduos sólidos? Pode ser residencial, que são os das nossas residências, comercial, o público, que é aquele de poda e varrição, os serviços de saúde, que eles devem mandar para um local específico para tratamento, os industriais, que eles também devem tratar, e os especiais, que são os radioativos. Tá? Então, é importante saber a origem desse lixo para dar um destino correto. E como é que eles são classificados? Então, eles podem ser classificados quanto à sua composição química, por exemplo, lixo orgânico e lixo inorgânico. O orgânico são os restos de comida e o inorgânico é o que vai para reciclagem, papel, plástico, vidro. Eles podem ser classificados quanto à natureza, se é seco ou molhado. O orgânico, resto de comida, ele é o quê? Molhado. E o inorgânico, que é papel, que é plástico, vidro, metal, que vai para reciclagem, ele é o quê? Ele é seco. E os perigosos, que é pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e etc. Então, é uma curiosidadezinha que a gente produz, em média, de meio quilo a 1 quilo de lixo por dia. Então, em 18 anos, você já produziu em torno de aproximadamente 10 mil quilos de lixo durante a sua vida, que equivale a 10 automóveis. Então, a gente gera muito lixo mesmo. E a gente dispõe ele de forma inadequada. Aí traz uma série de problemas ambientais, problemas no ar, na água e no solo. Então, quais seriam os problemas no ar? Ele vai contribuir para o efeito estufa. Lembra que a gente falou na primeira aula que o efeito estufa ele serve para manter a temperatura da Terra? Mas aí quando o homem emite CO2 e CH4, que é o dióxido de carbono e o metano, em grandes quantidades, vai aumentar os gases lá na camada e vai aumentar a temperatura da Terra. Então, uma das coisas que faz com que aumente esses gases é o lixo, é a queima desse lixo. Certo? O lixo também, naturalmente, ele emite esse gás que vai contribuir para o efeito estufa e vai poluir o ar. Outra coisa que ele gera é o chorume. Se você deixar um lixo na sua casa durante uma semana, quando você levanta a sacola, não sai um líquidozinho, aquele líquido é o chorume. E esse chorume, ele junto com a água, ele chama de lixiviado. E ele vai poluir o solo e a água, se ele não for tratado. Outro problema muito grande que o lixo causa é doenças. Do mesmo jeito que a água, né, traz doenças, o lixo também traz doenças, através dos seus insetos e roedores que vão transmitir essas doenças. Então, esse quadro aí mostra, né, algumas doenças, os vetores, mosquitos, baratas, as formas de transição da doença e as principais doenças, como dengue, malária, febre amarela, leishmaniose, a filariose, que a perna fica, como mostra aí a foto, que a perna fica inchada. Então, tudo isso é devido à disposição inadequada do lixo, que aí o mosquito vai lá, pica a pessoa e transmite essa doença. E tem outros vetores, como as baratas, né, as aves e etc. Então, o que eu faço com esse lixo, né, para ele não trazer todos esses problemas? É reaproveitar, é eu diminuir o máximo essa quantidade de lixo que eu gero e reaproveitar ele. Separar ele através da coleta seletiva, pelo menos o lixo seco do lixo molhado. O molhado é o quê? É o orgânico, e o seco é o que vai para a reciclagem, papel, plástico, vidro. Então, separar ele para ir para a reciclagem, tá? E essa separaçãozinha facilita demais para ir para o processo de reciclagem. E tem as coresinhas, né, para cada material: o verde para o vidro, o vermelho para o plástico, o amarelo para o metal, o azul para o papel, o marrom orgânico, e o cinza é o que é o lixo, que não é reciclável, que é o que não serve para nada. Aí alguém pode perguntar, mas então existe algo que não serve para nada? Existe. Por exemplo, chiclete. Você não reaproveita ele para nada, então isso aí vai para o lixo. Uma bagana de cigarro, você não reaproveita, então isso aí vai para o lixo, tá?
Mas aí eu separando o restante já facilita demais para a reciclagem. Então tem alguns postos de coleta, por exemplo, Teresina, né? Essa foto aí mostra em Teresina, postos de entrega voluntário, nas praças onde a pessoa vai lá e coloca o lixo. O azul papel, o vermelho plástico, o verde vidro, amarelo metal, tá? E outra coisa também é reaproveitar ele, reutilizar ele. Por exemplo, garrafa PET, reutilizar para colocar água e outras coisas, potinho de sorvete para colocar feijão, farinha e várias outras coisas que podem ser feitas com o resíduo, né? Que no caso que é reaproveitado já passa a ser resíduo. Então essa foto mostra aí, ó, aproveitamento de pneu para fabricar bancos, para fabricar mesas, para fabricar cadeiras, né? Para fabricar jarros, jardineiras, como mostra a foto aí, um jardim vertical aí na parede com garrafas PETs. Tá? No lugar de jogar fora, você reaproveita ele para N coisas. Uma outra coisa que você pode fazer também é a compostagem, que é o resíduo orgânico, resíduo molhado, transformar ele em adubo, tá? E que ele é muito importante para o solo. Então é todo resíduo de origem vegetal ou animal, que é as fezes de porco, de aves, do gado, restos de vegetais, né? Os legumes, as frutas e etc. Então, os restos de cozinha, você mistura, pode ser borras de café, o pão, casca de ovo, as aparas de jardim, as folhas, aparas de madeira. Então, você mistura tudo isso e aí, depois de um processo, você fazendo o reviramento desse material, ele gera o adubo. Então, por isso que é importante você separar o lixo seco, que é o que vai para a reciclagem, e colocar lá o material em cada cor correspondente, e o lixo orgânico é o molhado que vai para a compostagem, que você transforma ele em adubo para o solo, certo? E aí você pode plantar nesse adubo sem problema nenhum. Ele é utilizado em mudas. Como é que você sabe se quando o composto está pronto? Quando ele começa a mudar de cor. Aquele resto de comida todinho, ele vai se transformar como se fosse num pó. E aí aquele pó, ele vai estar pronto para você plantar as suas mudas. Essa figura, ele mostra mais ou menos o tempo de decomposição de cada lixo, né? Quando você não reaproveita, não reutiliza, quando você descarta ele de forma inadequada. Então, por exemplo, o papel, ele gera de 3 a 6 meses, né? O plástico, mais de 100 anos, e por aí vai, né? Um filtrozinho de cigarro, 5 anos, o chiclete, 5 anos, a madeira, 13 anos, o pneu ele é indeterminado, o vidro também é considerado indeterminado, mais de 1 milhão de anos. Então tem alguns autores também que divergem um pouquinho desse tempo de decomposição, mas em média é isso. Então esses materiais, principalmente os que vão para reciclagem, que é plástico, vidro, metal, eles levam muito tempo, o pneu, muito tempo para se decompor. Então ele vai ocupar grandes espaços no nosso planeta. Então por isso que o ideal é a gente reaproveitar, é a gente reutilizar. Enviar para reciclagem o que pode ser reciclado, reaproveitar o que pode ser reaproveitado. Aí alguém pode perguntar, mas como é que sabe que o vidro leva mais de 1 milhão de anos? Se ninguém viveu 1 milhão de anos para saber, né? Então, é de acordo com a matéria-prima. Se calculou a quantidade que uma pequenazinha parte da matéria-prima se levaria para decompor, e aí fez o cálculo de quanto o produto todo se levaria para decompor. Então, o interessante é a gente reaproveitar. Primeiro é reduzir a quantidade que a gente gera e segundo, reaproveitar para outra finalidade. A mesma coisa em relação à água, é a gente reduzir o nosso desperdício e reaproveitar ela em outras finalidades, tá? Então, finalizo aqui a nossa aula de hoje e a nossa disciplina de Meio Ambiente, Sociedade e Educação, onde a gente focou mais sobre as problemáticas ambientais relacionadas ao ar, à água e ao lixo e formas de reduzir e reaproveitar para a gente não desperdiçar os recursos naturais e não causar mais problemas no meio ambiente. Obrigada.